Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui esta tarde, ouvindo a Tua palavra, aprendendo os Teus ensinamentos, Senhor, que tem sido ministrado pelos Teus servos. Na continuidade agora, toma o Teu servo nas Tuas mãos, pastor Paulo Nogueira, usa-o como nunca, Senhor. Fala conosco segundo as nossas necessidades e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em pés, vamos receber pastor Paulo Nogueira. Pastor Paulo serve ao Senhor ali na igreja de São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro. Pastor, fica à vontade. Mais uma vez eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria estar mais uma vez aqui. Desde já eu agradeço a Deus, o pastor Zé Wellington, de nos confiar esse púlpito há 23 anos, né? E o pastor Wellington Júnior também, que sempre nos recebe com muito carinho, aos pastores que nos consideram, muitos aqui já nos convidaram para pregar nesses 23 anos, mas eu quero falar, irmãos, que nesses 23 anos eu aprendi mais aqui do que eu ensinei, porque eu estou colhendo onde eu não plantei, mas é a misericórdia de Deus. Podeis assentar. Ano passado nós tivemos duas oportunidades, ministramos sobre curiosidades da Bíblia, baseado nessa apostila aqui, 21 curiosidades que vão impactar seu entendimento em relação à Bíblia, da qual mostramos muitas atualidades que estão acontecendo hoje, que já estavam na Bíblia há milênios. Inclusive a capa aqui tem um celular digital, tornozeleira eletrônica, avião caça, mísseis balísticos, triângulo das Bermudas e tantas outras coisas que nós provamos que a Bíblia já falava há milênios, porque tudo que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, está escrito na palavra de Deus, amém? Você vê que Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e transfere a embaixada de Tel Aviv dos Estados Unidos para Jerusalém. A Bíblia fala que poderosas nações iriam ali em Jerusalém para aprender de Deus, e os Estados Unidos é a mais poderosa nação do mundo, cuja embaixada está ali em Jerusalém. É mais uma profecia bíblica se cumprindo, é a figueira que está florescendo, né? Jesus fala sobre isso. Mas hoje nós vamos ministrar uma palavra cujo tema é 4 fases da igreja até o arrebatamento. Qual o tema? Isso, 4 fases da igreja até o arrebatamento. É o tema desta palavra, desta mensagem. E a divisa está em Marcos capítulo 13, versículo 35. Pastor Gessé, o homem que tem a voz de anjo. Ok, obrigado. Marcos 13, 35, isso? Isso. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Obrigado, pastor. Amém. Quer dizer, vigiai, pois, porque não sabeis quando ele virá, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Quero trazer também um abraço do nosso pastor presidente Adilson Henrique dos Santos, ali da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Tá, irmão? E nós pertencemos à SEADER. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Carvalho, presidente da SEADER. Desde já, nessa introdução, eu quero falar para os pastores e obreiros. Eu considero que esta escola bíblica, 73ª escola bíblica, eu costumo dizer que essa escola bíblica ela é internacional, porque aqui tem pastores não só do Brasil, mas do mundo, né? Para a glória de Deus. E eu quero falar nessa introdução que a tarde já passou, a meia-noite já passou, os galos já cantaram, e nós somos a igreja que estamos vivendo essa manhã. Nós somos a igreja do arrebatamento. Como é que é, pastor? Quer dizer que a tarde já passou, sim. A meia-noite também. O galo já cantou. Estamos vivendo essa manhã. Irmãos, por que tarde? Todos aqui sabem que na época do verão,
A hora do sol escaldante é de meio-dia até 4 da tarde. Lá no Rio de Janeiro, irmão, costuma dar 40 graus. Tinha até uma música, Rio 40 graus. Mas há uns 2 anos passados, em fevereiro, no mês de fevereiro, ali na Presidente Vargas, chegou a dar 50 graus ali perto do asfalto. Eu conheço motoristas que morreram dirigindo devido ao forte calor. Teve um até que ele estava desviado, voltou para Jesus, logo após ele dirigindo morreu. Foi pelo um fio. Morava na outra rua, perto lá de casa. Ele volta para Jesus, depois ele dirigindo morreu com 50 anos. Estava um forte calor, junto com aquele calor do motor, aqueles anos que o motor ainda ficava perto dele, e acabou indo para a glória. Muitas vezes nós vamos resolver algo à tarde e a gente costuma falar assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou amanhã de manhã porque está muito quente. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece direto. É um sol escaldante. Você entra num banco, aí vem aquele refrigério do ar-condicionado, você é atendido e às vezes não quer mais nem sair, porque quando sai vem aquele bafo. Eu, quando era fuzileiro, tropa de elite da Marinha, servi na companhia de paraquedista, fui armeiro, desmontava um fuzil em dezenas de pedaços, FAL, 762, metralhadora MAG, Taurus, dei muito tiro naquelas metralhadoras, mas não matei ninguém não, irmão, é tudo treinamento. Pistola Beretta, 765, a Colt, que não se usa mais. E eu me lembro que a gente corria de manhã, uma corrida muito longa, chamada Volta ao Mundo, e a gente corria de boot, camuflado, sem camisa, e ainda tinha que cantar aquelas músicas de guerra. Mas o comandante daquela companhia colocou as pessoas, os fuzileiros, para correr de tarde, naquele treinamento para paraquedista. 2 horas da tarde, foi falta de sabedoria. E ali um sargento que não tinha mais do que 30 anos, por causa daquele sol escaldante, ele entrou em choque, deu insolação, fizeram tudo para que ele escapasse e ele morreu. Não tinha mais do que 30 anos. A Bíblia também mostra um caso de insolação. Aquele garoto que trabalhou com o pai a tarde toda na roça, certamente estava sem uma cobertura, e ele começou a falar: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pediu para que o seu subordinado levasse a mãe, e ele morreu no colo da mãe, e parece que foi Eliseu que orou e ressuscitou. É isso, irmão? É isso, Jessé? Ali foi um caso de insolação. Você vê que a Bíblia fala tudo, né, irmão? Então, irmãos, fazem parte dessa tarde do sol escaldante da perseguição a igreja primitiva. Foi o período mais difícil da igreja, o período da tarde. Vocês veem que Tiago foi morto ao fio da espada, Estevão foi apedrejado, comandado por Saulo, que depois se transformou em Paulo. Mais tarde Paulo foi morto no ano 60, provavelmente por Nero, porque Nero também governou no ano 60 depois de Cristo. E ele fala: o meu corpo já está sendo oferecido em sacrifício de libação, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi pregar na Índia, ganhou muitas almas na Índia. Depois ele foi morto dentro da caverna orando com uma flechada no peito. O único que não foi martirizado foi João, porque Jesus falou que para ele o mistério era diferente. Quando ele falou: Pedro, vão te levar para um lugar que você não quer. E ele falou: e esse aí, o que vai acontecer? Não, esse é o mistério, é diferente. E João, vocês sabem que morreu de velho. Mas os outros todos foram martirizados. E foram aproximadamente 300 anos, irmão, de grande perseguição. Todos eles fazem parte dessa tarde, ou do sol escaldante da perseguição. Por exemplo, aqui, para vocês terem ideia, aqui mostra, segundo a Epístola de Tessalonicenses, o povo que estava passando por esta tarde. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Pastor Jessé, faz favor. Primeira ou segunda? Segunda Epístola dos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus,
por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Irmãos, a perseguição e a aflição foi tanta que eles acharam que Jesus viria naquele momento, naquela tarde de perseguição, naquele sol escaldante da perseguição. A prova está no capítulo 2, versículo 3, e Paulo teve que explicar: não será assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui ele explica que antes do arrebatamento e antes da segunda vinda de Cristo em glória, viria a apostasia, que já está aí, e o anticristo. Hoje nós estamos vivendo coisas que é o espírito do anticristo. E Paulo teve que explicar. Geralmente nós também, quando estamos passando por muita luta, a gente deseja logo que Jesus volte para levar a gente daqui, é ou não é? Mesma coisa. Senhor, volta logo. Quando a gente vê uma coisa que nos aflige, Senhor, volta logo. Há poucos dias, não tem nem uma semana que eu falei isso, eu vi algo tão terrível. Falei: Senhor, volta logo. E agora eu liguei para minha esposa, ela ligou para mim, eu retornei, e ela acabou de me falar que Rio de Janeiro está em guerra. Então hoje eu tenho que ir meia-noite, que eu tenho compromisso domingo. Se eu for amanhã pode acontecer alguma coisa, fechar a Avenida Brasil, e já queimaram 7 ônibus. Ela me falou ainda há pouco. Então, irmãos, este povo fazem parte desse sol escaldante ou da tarde da perseguição. Nós temos aqui no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 13, outro que faz parte dessa perseguição. Pastor Jessé, Apocalipse 2, versículo 13. 2 e 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha aí, mais um. Em Hebreus também, voltando aqui, capítulo 11, versículo 36, 37, 38, fala também, irmãos, deste sol da perseguição, ou dessa tarde de perseguição. Hebreus capítulo 11, pastor Jessé, versículos 36, 37 e 38. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Quer dizer, andar de diversões ali em Roma, o imperador colocava os cristãos vestidos de pele de ovelha e de cabra, para que eles fossem devorados mais rápido pelos leões. E aqui fala, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra. Se você quer saber algo mais profundo sobre essas covas e cavernas da terra, é só ler o livro Catacumbas de Roma. Eu li esse livro há mais de 30 anos, quando eu era da igreja presbiteriana, lá em Fortaleza, no Ceará. E você vê que os cristãos, para escapar dessa terrível perseguição, dessa tarde de perseguição, desse sol escaldante da perseguição, eles se escondiam e eles se reuniam nos cemitérios subterrâneos lá em Roma. Isso está escrito no livro Catacumbas de Roma. E isso, irmão, foi até o ano 323 depois de Cristo. Quase 300 anos de perseguição, irmão. Só que quando foi o ano 323 depois de Cristo, veio Constantino, imperador de Roma, e ele, no concílio de Nicéia, reuniu os bispos da igreja cristã e falou: a partir de hoje vocês não serão mais perseguidos. A partir de hoje estará proibido toda perseguição aos cristãos. E a partir de hoje nós vamos assinar um tratado em que a igreja cristã será a religião
oficial do Estado. E a partir daí, irmão, começou a meia-noite. A tarde passou, muitos acharam que Jesus viria naquela aflição, naquela perseguição, e Jesus não veio. Agora chega a meia-noite. Meia-noite por quê, pastor? Vocês vão entender. Meia-noite nos faz lembrar de quê? Frieza, escuridão, trevas. Agora chega a meia-noite, e por causa disso a igreja primitiva, a igreja cristã, considera o imperador Constantino como um pastor, mesmo sem ter se convertido e conhecido as verdades bíblicas. E ali, irmão, nessa meia-noite, eles jogaram a verdade de Deus por terra, porque quem não quis se filiar ao Estado ficou no anonimato, e a maioria aceitou para não ser perseguido. E ali surgiu o clero, e ali surgiu a idolatria. Eles copiaram Roma pagã, e ali surgiu a adoração aos apóstolos, surgiu a mariolatria, a adoração a Maria. Surgiu que Maria intermediava entre Deus e o homem, e a Bíblia diz que o único que intermedia entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Surgiu a adoração a Maria. Até hoje você vê em alguns adesivos, pede à mãe que o filho atende. Vocês viram alguns adesivos no carro? Lá no Rio eu vejo muito isso. Enquanto que Maria tem um mandamento, irmão. Deus deu 10 mandamentos a Moisés, mas Maria também tem um mandamento. Quando naquele casamento, nas bodas de Canaã, ela falou: filho, eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Qual é o mandamento de Maria, pastor? Fazei tudo que Jesus vos disser. Amém? Esse é o mandamento de Maria. Fazei tudo que ele vos disser. Porque Jesus é o único que intercede entre Deus e o homem. Aleluia. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não fique triste não, mas eu tenho que falar a verdade. Daniel não sabe que você existe, João do Apocalipse não sabe que você existe, Maria não sabe que você existe, você que está nos ouvindo aí pela internet, Maria não sabe que você existe. Só tem um que sabe que nós existimos. Está acontecendo aqui essa 73ª Escola Bíblica de Obreiros aqui em Belenzinho, São Paulo. Chama-se Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nenhum homem falou o que ele falou. O que é, pastor Paulo Nogueira? Eu vou falar. Jesus Cristo foi o único homem que ele falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Só ele sabe que eu e você existe, e você existe, e você existe, e você existe, e nós existimos. Aleluia! E eu adoro somente ele, porque ele foi o único homem que conseguiu o maior milagre de toda a face da terra, que nenhum homem conseguiu. Qual o maior milagre, pastor? Jesus Cristo foi o único homem que antes dele nascer, ele criou a mãe dele e salvou ela. É por isso que eu adoro ele. Pode adorar. Pastor, onde é que está isso na Bíblia, que antes dele nascer ele criou a mãe dele, pastor? João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando: eu sou o dono da minha vida, na minha vida Manuel. Gente, ninguém é dono da vida. O dono da vida é Jesus. O dono da vida é Jesus. O dono da vida é Jesus. Se nós fôssemos dono da nossa vida, não tinha jogador de futebol morrendo de infarto com 23 anos, em pleno campo de futebol. Eu já vi uns 3, e o quarto agora morreu com 31 anos. Eu vi numa reportagem em outro país, morreu dormindo. Existe alguém melhor para ter mais saúde do que um jogador de futebol? Eu provo que não. Eu estou falando profissional. Como assim, pastor? Não estou entendendo, vou explicar. Tem os melhores médicos, sim ou não? Tem nutricionista, sim ou não? Tem psicólogo, sim ou não? Passa o dia fazendo exercício e depois morre de infarto com 23, 24 anos. Gente, aprenda o que eu vou falar. A gente nasce sem pedir e morre sem querer. O dono da vida é Deus. 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 Como é que é, pastor? Essa que eu quero aprender. É isso mesmo. A gente nasce sem pedir e morre sem querer. Aleluia. Glória a Deus.
Se todos esses que morreram nesses 300 anos do sol escaldante da perseguição foram mortos, foram permitidos por Deus, eles estão num lugar melhor do que a gente. Aleluia. Agora, irmão, vem a escuridão. Diz em Daniel, Daniel fala que eles jogaram a verdade de Deus por terra. Veio a idolatria, veio a venda de indulgência. Pastor, o senhor está atacando igreja ABC? Não, isso eu aprendi. Muitas coisas que eu estou falando aqui essa tarde, eu aprendi quando nem era crente. Eu estudei no colégio Padre João Pia Marta, lá em Fortaleza, na Avenida Guanambi. Eu aprendi estudando história geral. Irmão, isso é história geral. Seus filhos vão aprender isso, seus netos, se der tempo. Eu já sou avô, eu sirvo ali a Deus na Assembleia de Deus Jardim Nogueira, junto eu, minha esposa, minha filha, meu filho, todos os dois formados, pós-graduados. Mas a minha maior alegria é porque meus filhos são professores de escola dominical, minha filha dá aula ao discipulado, ela prepara o povo até chegar no batismo. Todos têm compromisso com Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. É privilégio de Deus, não é porque eu sou bom não. Aleluia. Minha filha me deu uma netinha, tem 3 anos, a Radassa, é a nossa alegria. Casada. Aleluia. Então, irmãos, aí está. E foi um período de quase 1.300 anos, irmãos. Irmãos, esse período, aqueles que não aceitavam essas doutrinas, a corrupção que entrou na igreja, a venda de indulgência. Pastor, o que é venda de indulgência? Muitos aqui sabem o que era. Os pecados eram perdoados conforme a moeda caía no cofre. E eles falavam: quando a moeda no cofre cai do purgatório, você sai. Até rimava. Está em história geral, não é invenção minha não, irmão. Eu aprendi história geral, livro de história geral. Quando a moeda no cofre cai, você do purgatório sai. Tá, irmão? Você aprendeu história geral. Irmão, foram 1.300 anos. Foi criado o Tribunal da Inquisição. Depois veio o Papa Gregório IX e reformou o tribunal e transformou no Tribunal do Santo Ofício. E pasmo o que eu vou falar agora. Está em história geral. Qualquer coisa, processa os livros. Não me processa não. Foram mortos nesses 1.300 anos 60 vezes a população de São Gonçalo, onde eu moro. Um pouco mais de 60 vezes. Aonde eu moro, irmãos, tem mais de 1 milhão de habitantes. A maioria é cristão. Esses dias passou na CBN que São Gonçalo era o município no Brasil que tinha mais crente por metro quadrado. É muita igreja. É tanta igreja que agora as igrejas é vizinha. Você está numa igreja, está escutando o culto da outra. Porque fica lado a lado, parede com parede. Tanta igreja tem que já tem as igrejas parede com parede. É o que mais você vê. Tanta igreja tem. Está numa igreja e escuta a pregação da outra igreja. Então, foram mortos, segundo a história, mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões de cristãos e judeus. Eles eram tidos como hereges. Irmão, o negócio foi tão feio nesses 1.300 anos que ficou conhecido na história geral como a Idade Negra. Olha a meia-noite, escuridão, trevas. Ou o pastor Jessé, período das trevas. Foi do século IV até o século XV, irmãos. Foi terrível. Apocalipse também mostra. Apocalipse, no capítulo 17, pastor Jessé, versículo 6. Apocalipse. E vi que a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vencendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Isso. O 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás
a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E o versículo 18. 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quer dizer, quando João escreveu, não é? Quem que dominava? Roma. E a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Ele não entendeu direito. E o anjo explicou: essa mulher lá atrás, 7 cabeças e 10 chifres. Porque Roma é conhecido como a cidade dos 7 montes. São os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinal, Viminal e Celiano. E os 10 chifres, ou 10 reinos. Houve em 92, no Clube de Roma, uma reunião que se reuniram quase 200 chefes de Estado, representando aproximadamente quase 200 nações. E ali, irmão, a terra foi dividida em 10 reinos, no Clube de Roma, que a geografia o chama de Clube da Itália. Reino 1, América do Norte. 2, Europa. 3, o Japão. 4, Sudáfrica, Austrália. 5, União Soviética. 6, América do Sul e América Central. 7, mundo árabe. 8, Norte da África. O 9, a Índia. O 10, a China. E o anticristo sairá desses 10 reinos. Mas antes dele ser eleito desses 10 reinos e sair do 10 reinos, a igreja vai subir. A igreja vai subir. A igreja vai subir. Porque antes que venha o mal, o justo é tirado da terra. Irmãos, tal foi a perseguição, essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus, que os cristãos naquela época acharam que Jesus irá voltar naquela meia-noite. Pelo amor de Deus, não confunda essa meia-noite com aquela outra meia-noite. A meia-noite, aí vem o noivo. Não confundam. Não confundam o toque da última trombeta com o toque das 7 trombetas do Apocalipse. Tem muita gente confundindo. Esse dia eu recebi um zap: pastor, me explica aqui, mandou um vídeo dizendo que as 7 trombetas já foi tudo tocado. Irmão, não foi tocado nenhuma trombeta. As 7 trombetas só serão tocadas quando Jesus abrir os 7 selos na grande tribulação. Aí eu tive que colocar lá no YouTube, no meu canal, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Eu tive que explicar justamente o mistério das 7 trombetas. Elas só serão tocadas na grande tribulação. Pastor, mas por que a Bíblia fala toque da última trombeta? Esse toque da última trombeta, irmão, é uma convocação, um arrebatamento da igreja. É uma convocação. Porque a última trombeta vai ser o último momento, o último dia, a última hora, o último segundo que a igreja vai estar na terra. A última pregação, toque da última trombeta, a última chance. Então não confunda. Esse dia eu estava em casa, a melodia, pastor Eliel do Carmo, com muita humildade, ele me perguntou, aí eu saí de casa e fui levar o carro na oficina e me ligaram com o meu celular: pastor, você está em casa? Não, estou aqui na oficina. Pastor, surgiu aqui uma dúvida no debate da melodia. Eu já participei de vários debates por vários anos. Qual é a dúvida? Em quantas trombetas nós estamos? Ou já tocaram? Eu falei: pastor Eliel, nenhuma ainda. Porque essas 7 trombetas só serão tocadas após o arrebatamento da igreja. Irmãos, a meia-noite passou e Jesus não veio. Se há o cantar do galo. No século XIV, Deus agora levanta vários galos. Pelo menos eu quero citar 4 aqui rapidinho, não sei se vai dar tempo. Um dos primeiros galos que Deus levantou, John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, teólogo, reformador religioso inglês. Ele faz parte da pré-reforma. Ele foi considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa dos séculos XIV ao século XVI. Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Até hoje tem a Bíblia conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Nasceu em 1330 e morreu em 1384. Segundo alguns historiadores, ele foi morto, foi martirizado. Foi martirizado. John Wycliffe. Pastor, não estou entendendo, o senhor está chamando o homem de galo? Se há o cantar do galo. A Bíblia mostra que galo serve para despertar. Jesus falou: olha, essa noite vocês vão tudo me negar, vão se escandalizar em mim. Não, Senhor. Pedro falou: jamais eu te negarei.
A gente fala tão mal de Pedro, mas Pedro foi o único que teve coragem, porque os outros raparam fora. Lá no Ceará a gente chama meter o pé. Ele foi o único que passou a seguir Jesus de longe, porque os outros foram tudo se esconder, sim ou não? Ou estou inventando? A gente fala mal dele, mas ele foi o mais corajoso. Mas ele falou: Senhor, eu nunca te negarei, ainda que venham me matar, eu posso ir à morte. Pedro, antes que você negue, olha aí, me negue 3 vezes, não é? Olha, o galo vai cantar 2 vezes. Você vai me negar e o galo vai cantar. Antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3. Está na Bíblia isso aí, irmão? Está escrito. Eu já li, hoje mesmo eu já li. Aí ele negou a primeira vez: tu é um deles. Não, nem o conheço. Aí o galo cantou. Depois ele nega mais 2 vezes. Quando ele nega mais 2 vezes, o galo cantou de novo. Foi aí que ele despertou. E diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E dali para frente ele se converteu. Porque Jesus já tinha falado: Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. Aleluia! Ou seja, o galo despertou Pedro. O galo teve que cantar 2 vezes. Ele já tinha negado 3. Está na Bíblia ou não está isso aí, irmão? Está escrito. Serviu para despertamento, irmão. Da roça, antes de amanhecer, o galo já está cantando. Entre 4 horas, 4h30, 5 horas, o galo já está cantando para despertar o povo da roça, que acorda cedo, sim ou não? Então galo é despertamento, irmão. Surgiu agora John Wycliffe com um grande despertamento. Ganhou muitas almas para Jesus. Foi convidado a se retratar pelo clero. Ele não quis se retratar e foi morto. Mas ele deixou um discípulo. Pastor, qual foi o discípulo? O padre John Rose. Qualquer coisa está em história geral, irmão, não estou inventando nada. Era um discípulo de John Wycliffe. Foi outro galo que Deus levantou. E ele passou a pregar contra as heresias. Ele passou a pregar contra a infabilidade papal. Porque ele passou a pregar que o único homem que não pecou é Jesus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ele passou a pregar contra a venda de indulgência, venda da salvação. Ele passou a pregar contra a corrupção financeira na igreja. E ele foi convidado a se retratar. E diz a história que multidões o ouviam. E ele passou a pregar como estava na Bíblia. E ele passou a falar que Jesus era o único intercessor entre Deus e o homem. Ele passou a pregar que a Bíblia era a única regra de fé e prática. Era o único livro com autoridade que nos levava à salvação. E que a salvação não era pelas obras, e sim pela fé. E sim pela fé, e sim pela fé, e sim pela fé, e sim pela fé. E ele trouxe um grande despertamento, irmão. Foi mais um galo que Deus levantou. Se há o cantar do galo. Aí ele foi julgado. Ele foi tido como herético. E no concílio de Constância, em 1455, irmão, ele foi condenado à fogueira. E colocaram ele na fogueira. Ele viveu apenas 46 anos. E falaram: Padre John Rose, qual o último pedido que você tem a fazer? Porque você vai morrer agora. Ele falou: eu não tenho nenhum pedido, eu tenho uma profecia. Qual é a profecia? E ele fala: hoje vocês estão matando um ganso. Porque Rose, na linguagem tcheca, significa ganso. Ele nasceu numa cidade, Rusenek, que significa cidade do ganso. E Rose significa ganso. E ele falou: hoje vocês estão matando um ganso. Essa cidade ficava na província da Boêmia. Daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. Vocês vão procurar matar e não vão conseguir. Aleluia. Pastor Jessé, quando foi com 100 anos, Deus levanta Martinho Lutero. Lutero significa cisne. A profecia se cumpriu. Ele foi queimado vivo, mas ele não negou a Jesus que ele pregava. Deus levanta o galo mais famoso. Agora completou
em outubro de 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Foi ou não foi? Que muitas igrejas fizeram um culto agradecendo a Deus. É um dos homens mais corajosos que eu vi na Idade Média, foi Martinho Lutero. Aliás, foi depois da Idade Média. Ele lutou contra todo um sistema, irmão. Ele andou em contramão à mentira, trazendo a verdade. E ele trouxe um grande avivamento, porque ele traduziu do latim para o alemão a Bíblia. E ele foi convidado a se retratar. E ele não quis se retratar. E ele passou a pregar contra as indulgências, contra a mariolatria, contra a infabilidade papal. Lutero passou a pregar em Romanos que a salvação era pela fé e não pelas obras. E que se não podia comprar salvação, porque já tinha um grande comprador, Jesus teria comprado com seu sangue, aleluia. E ele foi convidado a se retratar, e ele não se retratou. Aí ele se esconde num palácio de um colega, num castelo, para não ser morto. E ali Satanás aparece para ele em forma de um homem e disse para ele: olha, Lutero, você agora está falando que é salvo? Olha a lista de pecados que você tem, rapaz. Como é que você é salvo? Ele falou: eu sou salvo porque o que me salvou é Jesus. Eu estou firmado nele. Mas está aqui a lista de pecados que você cometeu até dentro da igreja. Como é que você é salvo? E ele falou: tem mais alguma lista? Aí o inimigo mostrou mais outra lista a ele. Aí ele estava lá, ele tinha várias tintas, porque ele era escritor. E ele pegou o tinteiro, jogou em cima das duas folhas e falou: olha, Satanás, tu se esqueceu uma coisa. Não esqueci nada, está tudo aqui teus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aleluia. E o diabo sumiu da frente dele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Ele fala aqui no seu hino, está na harpa cristã, 581, está aqui, ó, capítulo 1, quando ele estava escondido desse castelo, para não ser morto pelo clero, está aqui, ó. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza, nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não tem na terra. Olha o terceiro: se nos quiserem devorar, demônios não contados, porque ele foi excomungado e foi condenado à morte, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, aleluia. Está aqui, ó, está aqui, eu estou provando aqui, ó, o hino que ele fez, Castelo Forte. Ele foi julgado à revelia, porque ele estava escondido no palácio, num castelo de um amigo. E quando foi assinado a bula, e que ele deveria ser morto numa fogueira, tinham ali autoridades, tanto autoridades religiosas, como autoridades políticas, porque Roma, o Império Romano, a Igreja Romana medieval, ela tinha poder naquela época, não era só espiritual, religioso, ela tinha poder territorial e poder político. Ela colocava e tirava imperador e rei, sim ou não? Está na história geral. Aí o que acontece? Ele foi julgado, mas um daqueles governadores falou assim: se Lutero vai ser morto, eu quero ser morto junto com ele. E foi lá e colocou a cabeça em prêmio, porque o que ele prega é verdade. Vieram outros príncipes e falou: se Lutero vai ser morto, eu também quero ser morto, junto com ele. Vieram as autoridades religiosas: se Lutero vai ser morto, eu quero ser morto junto com ele, porque o que ele prega é verdade e está na Bíblia. Olha aí. Depois foi mandada a bula para ele, o documento, ele rasgou em praça pública, e ele não foi morto. Ele já estava de olho numa freira, que era a chefe das freiras. Ele casou com uma freira chamada Helena de Bora, e teve 6 filhos com ele, e ele morreu de velho, porque o que o padre John Hus profetizou aconteceu. Vocês vão procurar matar, mas não vão conseguir, aleluia.
Irmãos, Deus levantou vários galos até chegar nos nossos dias. Deus levanta Moody, Deus levanta Finney, Deus levanta John Wesley, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus na Inglaterra. Trouxe um grande despertamento através da palavra de Deus, que fundou a igreja metodista, que vem da palavra método, metodologia. Ele tinha um método de pregar que ganhava alma assim com muita facilidade. Era um dom que Deus deu a ele. Deus levanta Gunnar Wingre e Daniel Berg na Suíça, ali na Suécia, vieram para os Estados Unidos, foram batizados com o Espírito Santo e trouxeram o Pentecostes para cá, e até hoje esse fogo está pegando, esse fogo está pegando, esse fogo está pegando, e trouxe um grande avivamento e despertamento, aleluia. E hoje nós temos aí a Assembleia de Deus, que para a glória de Deus é a maior denominação pentecostal na face da terra. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. E nós temos aí um homem que tem sido um exemplo para todos nós. Passou quase 70 anos casado com a mesma esposa. Foi presidente da CGADB por uns 30 anos. E tem sido um exemplo de homem de Deus, de família, que é o nosso pastor José Wellington. E toda a família. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus e ao pastor José Wellington por um dia ter feito o convite. Lá em 1996, ali na Escola Bíblica de Belo Horizonte, saudoso pastor Anselmo Silvestre. Foi ali que eu recebi o primeiro convite. Irmãos, aqueles galos todos cantaram. Agora completou, em outubro de 2017, 500 anos da reforma. E Jesus também não veio. E agora? Agora nós estamos vivendo essa manhã. Ah, pastor, agora eu quero ver. Mas deixa eu ir para a Bíblia, que só se fala a Bíblia. A igreja está vivendo esta manhã. Orai, porque não sabeis o dia, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou se pela manhã. A tarde já passou, a meia-noite já passou, os galos já cantaram, mas nós somos a igreja que está vivendo esta manhã. Nós não somos a igreja do amanhã, mas nós estamos vivendo a igreja que está vivendo esta manhã. Irmãos, eu não sou dono da verdade, mas eu creio que esta manhã começou no século 21. Pastor, o que é isso? O senhor está marcando data para a vinda de Cristo? Não, eu nunca marquei data. Tem 23 anos que eu ministro na escola bíblica aqui. Nunca marquei data, porque eu estou ciente que Jesus não deixou a data, mas todos os sinais da sua vinda estão aí para todo mundo ver. Nunca as profecias se cumpriram com tanta rapidez. Nunca uma geração alcançou tantos sinais da vinda de Cristo como a nossa geração. E nunca os dias, meses e anos passaram tão rápido como estão passando agora. Parece que foi onde que entrou 2019. Já estamos em outubro. Os dias estão sendo abreviados. Mas como, pastor, nós estamos vivendo essa manhã? Não foi eu que falei, foi Deus. Tem no Velho e no Novo Testamento. Ah, teve um quarto homem também muito famoso que Deus levantou na época de Lutero, João Calvino, fundador da igreja presbiteriana na Escócia, onde eu aceitei Jesus na presbiteriana de Fortaleza. Eu aceitei Jesus na presbiteriana, fiquei 9 anos quase na igreja metodista, onde eu casei, fui batista e tem 29 de assembleia, e da assembleia eu vou para o céu e acabou. Aleluia. Mas a salvação está em Cristo, não está em denominação, pelo amor de Deus. Quando eu era presbiteriano, eu tinha certeza que ia morar no céu. Quando eu fui metodista também. Quando eu fui batista também. O que me dá certeza é o sangue do Cordeiro, é Jesus Cristo, aleluia. E quero falar para os irmãos que a gente não prega só em assembleia. A gente prega mais em assembleia. Mas depois a gente prega em outras igrejas, batistas, metodistas. Aonde ele me chama, eu vou para pregar, para falar que Jesus salva, cura, batiza e voltará, e voltará, e voltará para buscar a sua igreja. Porque o evangelho, ele é quadrangular. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Passou disso, não é o evangelho certo. Passou disso, é o evangelho que dá certo, mas não é certo. Porque hoje a gente vem pregando 2 evangelhos, o certo e o que dá certo, mas não é certo. Cuidado, irmão, vigia. Nós pregamos o evangelho certo. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Aleluia. Teve um homem lá no Rio que ele falou que Jesus vinha antes do ano 2000. Chegou até a colocar na Kombi: Jesus virá antes do ano 2000. Assim me disse o Senhor.
E eu já sabia pela Bíblia que o arrebatamento até seria após o ano 2000. Nem seria no ano 2000 e nem antes, mas seria após. Que é isso, pastor? Não se preocupe. Eu não sou louco de marcar a data não, irmão. Não sou maluco não. Mas é Bíblia. Isso que eu vou falar, eu já falei aqui há alguns anos e continuo pregando. Se eu falei e continuo pregando é porque não é heresia. Tá, irmão? Aí quando foi em 2005, um pastor chegou para ele e falou: rapaz, você falou que Jesus viria antes do ano 2000? Nós já estamos em 2005, Jesus não veio. Ele falou assim: não, mas Jesus me falou que ele vinha antes do ano 2000. Eu só não entendi porque Jesus mudou de ideia. Errais por não conhecer essa escritura e nem o poder de Deus. E essa igreja acabou. Pastor Jessé, Oséias capítulo 6, versículo 2 e 3. Aí está a igreja da manhã, da alva. Lê para mim, faz favor. Oséias capítulo 6, versículo 2 e 3. Depois de 2 dias, olha aí, nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Irmãos, a Bíblia tem várias passagens, centenas de passagens que falam sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Eu creio que essa é mais uma passagem. A ele nos virá. Quem é que está para vir? Jesus. Mas pastor, explica melhor. Vou explicar. Tem no Novo Testamento também, mas eu vou explicar no Velho. Depois de 2 dias nos dará vida. Tem 2 dias que Jesus está curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, e alguns ele está mandando para a glória. 2 dias para Deus, para nós é 2000 anos. Mas o apóstolo Pedro fala que para Deus 1 dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. Então 2 dias para Deus, para nós é 2000 anos. Aí fala: e na alva do terceiro dia nos ressuscitará. Algumas versões falam assim: e na manhã do terceiro dia nos arrebatará, e estaremos com ele para todo sempre. Nós estamos há 19 anos, quase 20, do terceiro dia. Terceiro dia para Deus, para nós é o terceiro milênio. Só falta a noiva subir, só falta a noiva subir, só falta a noiva subir. Vocês entenderam? Depois de 2 dias nos dará vida, e na alva do terceiro dia nos arrebatará, nos ressuscitará, e estaremos com ele para todo sempre. Tem a parábola do bom samaritano, que eu vejo aquele homem como Jesus, porque fala que ele se moveu com íntima compaixão. Mateus 14, 14 fala: e Jesus, se movendo com íntima compaixão, curou os seus enfermos. Eu não vejo outro homem no Novo Testamento que se move com íntima compaixão para o ser humano do que Jesus. Amém? E ele pega aquele homem que foi assaltado e levou lá para uma estalagem, um hospital, e pediu para aquele médico cuidar dele. Mas antes do médico cuidar, ele passou azeite. O único que deixou o Espírito Santo foi Jesus, é o azeite. E ele deu 2 denários, dinheiro de 2 dias. Toma aí, quando eu voltar, vou te restituir o que você gastou a mais. Irmão, quem é que está para voltar, para nos recompensar aquilo, o trabalho que a gente faz para Deus? Jesus, 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 Jesus. Fala bom samaritano, só Deus. Ele é que está para voltar. Ele deu moeda de 2 dias, então vai voltar no terceiro, porque ele não paga atrasado. Deu para entender aí a comparação? Porque a Bíblia é o maior intérprete de si mesmo. Uma das regras de interpretação da Bíblia é: nunca afirme com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Você vê que eu vou falando e vou mostrando os versículos e comparando um com o outro. Então nós estamos na manhã do terceiro dia. Terceiro dia para Deus, para nós é o terceiro milênio. Ou na alva, a ele nos virá. Quem é que está para vir? Jesus. Daniel também fala: naquele dia muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Aí Daniel está falando não só sobre o arrebatamento, mas sobre aqueles que ressuscitarão para o juízo do grande trono branco. Então nós temos que aceitar Jesus como Salvador enquanto Ele é o nosso advogado. Depois que a gente partir dessa terra, ou Ele voltar, Ele não será mais advogado, Ele será juiz. E juiz não é para absolver, ou seja, não é para advogar, para defender, e sim para dar sentença, amém? Então nós estamos vivendo esse terceiro dia, irmãos.
Terceiro dia para Deus, para nós é o terceiro milênio. Estamos nos últimos dias aqui na terra. Por que ninguém sabe dia e hora? Porque o arrebatamento se dará em 3 tempos aqui na terra, em um tempo lá no céu. Não adianta eu marcar a data que eu nunca vou acertar. Porque enquanto aqui é noite, no Japão é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde. Está em Lucas 17, verso 34 e diante. Fala que naquele dia 12 estarão no campo trabalhando, um subirá e outro ficará. 12 estarão dormindo, um subirá e outro ficará. 12 estarão de manhã trabalhando, um subirá e outro ficará. Enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão e na Coreia é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde. Então dia e hora ninguém sabe. Jesus não deixou data, mas Ele deixou todos os sinais. E todos os sinais estão aí. Então vigiai, porque não sabei que dia virá o Senhor. Se à tarde, já passou. Se à meia-noite, já passou. Se ao cantar do galo já passou, se essa manhã, a Bíblia diz que a vereda do justo é como o sol que vem raiando até se tornar dia perfeito. O sol já está raiando, os primeiros relampejos da manhã já estão aí, são os sinais, só falta a noiva subir. Mas enquanto a noiva não sobe, faz o que você tem que fazer, trabalha para o Senhor, porque Jesus falou, trabalhai até que eu venha. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Negociai até que eu volte. Irmãos, depois eu vou ali jantar e vocês, se estiverem interessados, nós temos aqui, ministramos ano passado essa apostila, Curiosidade da Bíblia. Já ministramos também o Mistério do Apocalipse. Nós temos aqui, dos dinossauros ao celular digital baseado em Jó. Ministramos aqui em 2008, na Escola Bíblica. E temos também outros DVD, como Daniel e a Globalização, e muitos outros DVD de mistérios da Palavra de Deus. Eu agradeço a Deus, ao pastor Zé Wellington Júnior, e agradeço a todos os pastores que têm nos dado força e orado por nós. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou bater um papo agora com o pastor Paulo Nogueira, do Rio de Janeiro. Pastor que ministrou agora no segundo horário. Eu quero convidar o pastor Paulo Nogueira para que venha aqui ao meu lado esquerdo. Ele estará dando uma palavra aqui para você, telespectador, que acompanhou a palavra dele, a pregação do pastor Paulo Nogueira. Pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a glória de Deus e a alegria nossa, né? Estamos muito felizes por mais esta grande oportunidade, esse grande privilégio. São 23 anos pela misericórdia de Deus, ministrando aqui na Escola Bíblica, que eu considero uma das maiores escolas bíblicas da América Latina. Aqui vem pastores do Brasil e do mundo, né? Entendeu? Mas como eu já expliquei durante a ministração, na verdade são 23 anos que eu ministro aqui, mas eu tenho aprendido muito mais do que ensinado, porque eu estou colhendo onde eu não plantei, mas é a misericórdia de Deus aqui neste lugar. Tá certo, pastor, 23 anos ministrando aqui no púlpito do Belém, e a minha pergunta é a seguinte: tem um gosto especial falar aqui deste púlpito? O senhor também ficou surpreso com um evento que está sendo inédito, a primeira vez que o pastor José Wellington promove esse evento aqui do segundo templo, do novo templo, aliás, das Assembleias de Deus. Olha, irmão, na verdade, eu vou falar sério para vocês, eu fiquei mais nervoso ainda do que no outro templo, porque é um templo enorme, né? E aqui a gente vê a glória de Deus nesse lugar, entendeu? Ainda bem que tem uma poltrona confortável aí para a gente sentar, que me acalmou um pouco mais, né? Essas poltronas aí, eu vou falar uma coisa, hein? Nem Salomão em toda a sua glória sentou numa poltrona dessa, viu, irmão? Para a glória de Deus. Muito bonita essas poltronas aí, a gente ficou mais confortável. Mas eu agradeço aqui a Deus que me deu saúde e me deu unção para ministrar mais uma vez aqui nesta seleta igreja, nesta igreja onde é conhecida no Brasil e no mundo, né, irmão? Como eu sempre falo, a glória é sempre de Deus, mas a alegria é sempre nossa. Pastor, mais uma pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse, na verdade, um convite, né? Não seria uma pergunta, tá? Seria um convite aos nossos irmãos que ainda desejam vir conhecer o novo templo das Assembleias de Deus. Faça aí um convite, porque nós temos culto hoje à noite, nós temos ainda segunda-feira, um grande dia com muitos estudos aqui. Por gentileza, convide os nossos irmãos que estão nos assistindo. Às vezes temos um grande número, mais uma igreja enorme do outro lado ali acompanhando todo o trabalho aqui. Realmente, eu quero a todos os nossos ouvintes, né, você que está aí nos vendo, não deixe de vir aqui. Aqui você aprende muito, né? Aqui tem várias áreas, é a multiforme graça de Deus. Deus usa cada um no mistério. E aqui acontece a multiforme graça de Deus, e aqui a gente aprende muito, né?
entendeu? E tem muito lugar aqui nesse novo templo, é um lugar onde a gente se sente muito bem, é muito confortante estar aqui nesse novo templo, né? É algo que a gente vê um milagre de Deus aqui, né? Ministrando aqui a palavra do Senhor. Então aqui a gente aprende muito de Deus, e Jesus falou para a gente aprender dele, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ouvintes. Você compra um carro, um dia você perde aquele carro. Você compra uma roupa, um dia aquela roupa vai para o lixo. Você comprou uma casa, se não cuidar dela, um dia a casa cai. Eu já vi pessoas que comprou uma casa, se mudou, ninguém cuidou e a casa caiu. Mas o que você adquire aqui, nesse novo templo aqui, nessa escola bíblica, que já está há 73 anos, você vai levar para a eternidade, ou seja, chama-se conhecimento. Então você adquire aqui esse conhecimento da palavra de Deus. Pastor Paulo Nogueira, muito obrigado, que Deus te abençoe por conversar um pouquinho com a gente, por conversar um pouquinho com o nosso telespectador que está acompanhando, e nós estamos tendo todo esse cuidado de transmitir com bastante capricho, né, com muita qualidade, para que eles não percam nada do que está sendo feito aqui. Que Deus te abençoe, pastor. Eu agradeço a Deus, ao pastor Zé Wellington, pai, o pastor Zé Wellington Júnior pela oportunidade, e aos pastores que têm nos convidado para pregar nas suas igrejas, e quero falar que nós estamos à disposição. Tá, você entra, posso falar? Entra no Google, escreve Pastor Paulo Nogueira, entra no nosso site, tem o nosso contato. E tem o nosso canal também no YouTube, né? Que é Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. E o nosso telefone, tá? É código 21, que eu moro no Rio de Janeiro, 991420895, que é Zap. Estamos à disposição. Nós ministramos não só na área de escatologia bíblica, como pregamos em congresso, e ministramos também na área de casais e família, porque eu tenho quase 40 anos com a mesma mulher e já deu para aprender alguma coisa nesses quase 40 anos. Tá certo, pastor. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de conversar aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém. É um prazer. Amém. Pois é, tá aqui tudo ao vivo para você. O pastor Paulo Nogueira acabou de ministrar.